porque aqui tem revelações importantes para a nossa vida. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa palavra, que foi no sábado que Jesus fez esse sinal. Era um sábado, Jesus fez muitos sinais no sábado. Jesus gostava de fazer sinais no sábado. Muitas curas, milagres aconteceram no sábado. Por quê? Porque Jesus queria quebrar a doutrina que muitos carregavam. Jesus queria mudar o pensamento daqueles que estavam presos a esse pensamento. Pensamento de doutrina, pensamento de julgamento. E ele estava preso, judeu, nisso. Então Jesus fez muitos sinais no sábado para mostrar que Deus é Deus em qualquer dia. Que Deus opera no sábado, Deus opera no domingo, Deus opera em qualquer dia, que Ele é Deus. Deus não escolhe um dia para operar. Deus não escolhe um dia para trabalhar na nossa vida. Então é interessante nessa palavra, é logo no início aqui. No início do versículo, fala assim: Jesus passou e viu um homem cego. O homem era cego de nascença. O homem não via nada, mas Jesus viu. Às vezes a nossa vida dá a impressão que nós estamos sozinhos. Tem situação na nossa vida que nós olhamos para nós e falamos assim: nossa, estou sozinho nessa luta. Até a minha família me deixou. Olha a minha vida como é que está. Eu estou sozinho. Às vezes tem situações que nós vamos falar isso, porque vai ter sentimento na nossa vida que nós estamos enfrentando uma guerra sozinho. Mas aqui é claro, o homem cego ele não viu Jesus, mas Jesus viu esse homem. Então quando Jesus viu esse homem, os discípulos começaram a questionar Jesus sobre algumas perguntas que a maioria das vezes nós questionamos também. E os discípulos do Senhor, quem pecou foi esse homem ou os pais dele para que ele venha nascer dessa forma? Porque na visão deles, qualquer desformação, a pessoa nascesse cega, paralítica, qualquer coisa que viesse sobre a nossa vida, era alguma falha que nós tínhamos cometido. Ou a mãe daquela pessoa, quando estava grávida, cometeu pecado diante do Senhor, adorou a outros deuses. E a maioria deles, a visão deles sobre isso é que a mãe dele, grávida, tinha adorado a outros deuses. Ou seja, qualquer situação dessa, ele dizia que era uma maldição. Qualquer situação ele dizia que era um pecado. E Jesus deixou claro aqui nessa palavra que nem toda situação que nós enfrentamos é uma maldição, que nem todas as situações que nós enfrentamos é algo do mal. Na questão desse cego, Jesus falou claramente: isso que ele está enfrentando é para a glória de Deus. Ou seja, a enfermidade dele não enxergar, nesse caso aqui, era para a glória de Deus viesse ser manifestada. Ou seja, ele ia ser um instrumento de Deus para poder levar muitas pessoas a crer num Deus poderoso. Então tem situação que vai acontecer na nossa vida que muitos vão julgar nós, vai dizer assim: ah, está em pecado. Olha, essa pessoa está assim, está enfrentando uma luta na vida financeira. Olha a família dessa pessoa, olha o que está acontecendo com ela. Ela está em pecado. É em pecado essa pessoa está, olha. Isso é que os outros olham para nós. Mas tem pessoas que não entendem que tem situação que é para a glória de Deus manifestar na nossa vida. Ou seja,
para que eu viesse entender o meu propósito nessa terra. Então Jesus quebrou essa doutrina de eles entenderem que todos que nascessem assim é porque estavam em pecado. Certo que tem algum caso que é maldição mesmo, tem alguns casos que maldições, é fruto das nossas falhas, porque o que nós semeamos, às vezes nós escolhemos. Às vezes existem frutos de falhas que nós semeamos na nossa vida, mas nem todos os casos são. Então o que é que nós temos que ter dentro de nós? Nós temos que ter dentro de nós discernimento espiritual, para entender, para nós ser um julgador, para nós entender na nossa vida se nós estamos debaixo de uma maldição através das nossas falhas, ou se é o propósito de Deus na nossa vida, por tudo que nós estamos enfrentando. Nós temos que ter isso dentro de nós, nós temos que orar a Deus, clamar e buscar resposta para isso. Não julgar as pessoas, não olhar para a nossa vida. Então Jesus falou: nenhum dos dois pecados. E naquele momento Jesus fez um milagre que ainda não tinha feito, que era curar um cego de nascença. E Jesus fez algo que surpreendeu todo mundo, porque existem 39 leis que para eles era 39 que para eles era irrevogável no sábado fazer. E uma das leis dele era assim: não pode fazer trabalho de mexer com barro, pegar o barro e fazer alguma coisa. Essa lei era uma lei que eles tinham. Então a primeira coisa que Jesus faz é cuspir no barro e começa a fazer o trabalho. Aleluia. Jesus começa a fazer o trabalho naquele barro, amolecer naquele barro, para poder fazer algo sobrenatural naquele barro. Jesus queria colocar algo naquele homem, aleluia, que nós temos dentro de nós. É o DNA de Jesus. Você sabe que, aleluia, que a saliva nossa está no nosso DNA. O nosso DNA está na saliva. Toda vez que você quer saber se uma pessoa é seu parente, quando faz um exame é sobre o DNA. E o DNA está na saliva. Quando Jesus cuspiu naquela terra, ele está dizendo: eu sou Deus. Glória a Deus. E agora meu DNA, aleluia, eu vou colocar nesse mundo. Ele perdeu a identidade dele. E agora eu vou devolver. E Jesus estava ali revelando essa palavra. Quem era ele? Jesus estava revelando quem era ele para aquele povo, aleluia. E quando Jesus fez o barro, Jesus estava construindo uma parte daquele homem. Porque segundo aqueles historiadores, aquele homem não tinha olho nenhum. Então Jesus estava refazendo um novo olho para aquele homem. Jesus estava colocando um outro olho naquele homem, aleluia. Igual quando Deus fez o homem no barro ali, Jesus estava dizendo: eu sou Deus. E quando Deus fez o homem no barro, Deus colocou o DNA dele em nós. Então com a saliva, Jesus